Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e a sugestão de leitura hoje é o romance O Peso do Pássaro Morto, escrito pela Aline Bay e publicado em 2017. Então esse é um romance que a gente pode chamar de um romance contemporâneo, é um romance dos nossos tempos. Foi escrito por essa autora muito jovem, linda, que nós vemos aqui na tela. Ela nasceu em São Paulo em 1987, é formada em letras pela PUC aqui de São Paulo, também é formada em artes cênicas e desenvolveu um trabalho com o Marcelino Freire. Então ela participou de uma oficina de escrita criativa com o Marcelino Freire, que é um autor que, além de escritor, temos vídeos aqui no canal sobre ele, vou deixar o link na descrição. Foi o meu objeto de estudo no mestrado e é um escritor muito engajado com essa questão da escrita literária. Ele oferece sempre oficinas de escrita literária, trabalha também com a balada literária, a questão da divulgação, da promoção da cultura, da literatura. É um autor bastante engajado com a cena cultural, né, brasileira. E aí foi num trabalho, nessa oficina, com o Marcelino Freire, que começa a se desenvolver essa ideia que vai se transformar nesse romance, é o romance de estreia, que é curtinho, né? Percebam aqui, ele foi lançado pela editora Nós. É um romance bem curto, mas muito impactante. Acho que a palavra que resume melhor como eu me senti na leitura desse romance é essa palavra impacto. Sabe o impacto que num primeiro momento a gente não sabe nem de onde veio, nem como é que a gente avalia? Então é um romance curtinho, eu me sentei num sábado à tarde para começar a leitura, até postei fotos no Instagram desse dia, e eu falei assim, eu vou ler 15 minutinhos, 20 minutinhos aqui enquanto eu tenho uma outra atividade para fazer. Eu fui completamente engolida pela leitura. Eu comecei a ler e li até o final, é um romance de poucas horas, mas é um romance que sobrevive em nós durante muito tempo, não é? Tenho certeza que vai sobreviver em mim durante muito tempo. É um romance que evoca inúmeras questões, não é? Eu acho que o que ficou para mim dessa leitura foram as perguntas, as provocações. Então vamos lá, do que se trata, né? Eu vou começar fazendo a leitura, tá? Como é que o romance começa? Para vocês verem, né? Perceberem como é que eu fui pega, como é que eu fui engolida por esse romance. Então, é uma edição bem bonita, ó, da editora Nós. Observem que tem os numerinhos aqui do lado, 8, 17, 28, 37, 48, depois vai ser 52. Cada um desses números corresponde ao título do capítulo. E cada capítulo, né, cada número corresponde à idade desta nossa personagem central ao longo da narrativa. Então o que nós temos aqui é a história desta mulher. Essa história é contada em primeira pessoa, o que é muito importante. É essa escrita de si, é essa personagem cujo nome a gente não sabe. É muito interessante a gente perceber isso, não é? É uma personagem que conta aqui a sua história, mas ela não assina. A gente não sabe o nome dela. Todas as outras personagens têm nome. Os pais, o namorado, a irmã, a amiga, todo mundo tem nome. Ela não. É interessante, é uma coisa para a gente pensar, não é? E aí a história começa então aos 8 anos. Percebam o formato, não é? É um romance, é prosa, é uma narrativa, mas a gente vai perceber de cara, né? Vai ter um estranhamento inicial quanto à forma, porque parece uma poesia. Então percebam que a gente tem linhas em que o verso, não é? É muito curtinho, às vezes uma palavra, duas. Isso vai dando um ritmo na narrativa que contribui com essa sensação de que a gente é tragado por essa narrativa, por essa onda, por esse fluxo que nos leva, né? Então ele tem um ritmo muito interessante. E aí grande mérito da Aline Bay em construir uma narrativa que é prosa, mas é extremamente poética e que imprime um ritmo de leitura. Eu, como leitora, não leio no meu ritmo, eu leio no ritmo que a narrativa me propõe, né? Então vamos começar juntos esse romance. Aos 8. Seu Luiz é um velho sabido com um cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde. E o corpo deve ter uns 100 anos de tanta ruga na pele toda. Um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca. Tem muitas árvores antes de começar pela sala, de sofá, cinza e um eterno presépio que fica o ano inteiro na mesa de centro, com o menino Jesus fora da manjedoura.
Quando o seu Luiz não está olhando, eu coloco o Jesusinho de volta na cama, coitado. E depois de dias, quando eu volto, sempre de mão dada com a minha mãe, o Jesus está fora da cama mais uma vez. Aí eu fiquei religiosa, achando o Deusinho um menino teimoso. Seu Luiz é benzedor. Quando eu estou com dor de garganta, e eu estou sempre com dor de garganta, ao invés de médico, minha mãe me leva no seu Luiz. Fico tensa antes e toda vez, porque acho aquela casa com muito cheiro de mato. A TV ligada num canal que ninguém assiste. Na hora de benzer, é reza de índio. A voz do seu Luiz fica grave. Parece que tem um cacique dentro dele, cantando para eu sarar. Então, percebam que bonito, que cuidado com a palavra, que lapidar da frase, não é? Do ritmo. E é importante, queria destacar, como a narração vai se transformando. Então, nós começamos, não é, o nosso primeiro encontro com essa menina de 8 anos de idade, que nesse primeiro capítulo vai nos mostrar, vai nos falar, vai nos dizer, nos apresentar a sua vida de menina de 8 anos. Não é? Então ela vai, de uma maneira muito poética, nos mostrando como é que ela pensa as pessoas à sua volta, como é que ela percebe as pessoas à sua volta e como é que ela se percebe, né, no mundo, né, nesse lugar em que ela habita. E aí a gente vai percebendo que começa com essa narrativa, com essa linguagem quase ingênua, né, que é essa linguagem da criança. E essa criança vai crescendo, então nós vamos percebendo ao longo da narrativa, né? Então dos 8 a gente passa para os 17 anos, então ela vai nos contar sobre a escola, sobre a adolescência, depois nos 18 anos, depois aos 28 anos já trabalhando. E aí é aqui que eu queria ler mais um trechinho para que vocês comecem a notar como a linguagem vai se transformando, não é? Então, aos 8 anos, eu tenho um ritmo e eu tenho um jeito de narrar. Aos 28 anos, essa mulher é outra mulher. Essa vida que ela leva é outra vida. Então, a maneira como ela nos conta a sua história também é outra. Então, eu vou ler um trechinho também para vocês. Às 6 da manhã, eu fico no ponto, esperando o meu ônibus já lotado. Tem gente que acorda às 5, pega a condução às 5h30 e pega também o meu assento. Em pé, a caminho do trabalho, era de segunda a sexta. No máximo, às 7 eu estava na minha sala, sempre a mesma, agora sim, sentada. E por quantas horas? Sentada, numa mesa cinza com borda preta. Todo mundo que chega passa, primeiro por mim, a secretária, que escuta e anota tudo, principalmente os números de telefone, para ligar depois. Nem de longe era meu emprego dos sonhos, mas o chefe ia muito com a minha cara, o que me dava algumas vantagens, como, por exemplo, sair mais cedo sem levar um pito. Então a gente vai percebendo que a construção narrativa vai se transformando conforme a personagem vai se construindo enquanto uma mulher, não é? E o que nós vamos acompanhar aqui é a vida dessa mulher que se transforma com o passar do tempo, com os acontecimentos da sua vida. E aí, o título ele é muito interessante, né? Ele nos propõe um mistério. O peso do pássaro morto. Que peso é esse? Não é? E aí eu fiquei pensando, que peso é esse que essa personagem carrega ao longo da vida toda? Não é? Será que existe uma maneira da gente pesar uma tragédia que acontece na vida de uma mulher? Como é que a gente pesa essa tragédia em termos de culpa, de silêncio, de solidão? Quanto custa carregar este silêncio e esta solidão ao longo de uma vida inteira, não é? Será que uma tragédia pode definir o curso de uma vida toda? Definir quem uma pessoa se torna, como uma pessoa se vive, não é? Quanto será da vida dessa mulher e de tantas mulheres que a gente conhece é decidido pelo mundo e não por essa mulher? Então, um pouco do peso que essa mulher carrega é de não ter vivido a vida que ela gostaria de ter escolhido, não é?
porque as coisas vão acontecendo e ela se viu tragada por situações das quais ela não conseguiu se livrar. E como é que a gente carrega esse peso, né? Como é que a gente olha para a própria vida e põe numa balança o que eu sou hoje, que é fruto do que eu escolhi, e o que na minha vida me foi escolhido ou me foi imposto e eu não consegui me desvencilhar. Então é uma balança muito esquisita, é uma balança muito irregular. Então eu acho que o livro propõe muitas questões, né, sobre o amadurecimento. Quando será que a gente se descobre enquanto quem a gente realmente é? Né? Quando a gente pensa no amadurecimento, quando que a gente amadurece? Se é que a gente amadurece de todo, será que um dia a gente chega a ser efetivamente, né, alguém? Não sei, são questões para a gente pensar. Quanto sofrimento alguém pode carregar ao longo da vida? Então, quantas pessoas à nossa volta? Então, essa é uma história dessa personagem que não tem nome, justamente porque ela pode ser qualquer uma de nós. É uma personagem que pode ser qualquer uma das mulheres que a gente conhece, que vivem vidas normais, que a gente conhece superficialmente, muitas vezes a gente até convive mais intimamente, mas a gente nunca vai saber quanto sofrimento uma mulher é capaz de carregar. Então acho que o livro ele traz essas questões para todos nós, né? Qual é o peso de um segredo? De um segredo de um só, aquele segredo que a mulher carrega sozinha a vida inteira. Então eu acho que são muitos pesos que esse livro traz, assim, pra gente pensar. Então a minha história de leitura com esse livro foi essa. Eu li numa sentada, terminei o livro assim, né? Sobre o peso, né, de um impacto, como se eu tivesse sido atingida por uma rocha, e deixei o livro de lado. E tudo bem. 5 horas depois, eu chorei copiosamente. Então, eu acho que cada leitor tem o seu tempo, né, de experiência com a obra, que vai variar bastante. Então, sugiro muito, recomendo fortemente a leitura desse romance, que não é um romance fácil, né, é um romance para a gente ler e ficar com ele, sabe? É um romance que a gente fica com ele, fica refletindo, fica pensando, fica olhando para a nossa própria vida, para a vida das pessoas que a gente conhece. Então é um romance que sinto vai me acompanhar durante bastante tempo. Então eu espero ter despertado muito em vocês a vontade de ler esse romance, de conhecer essa escritora que promete muito, assim, que tem uma escrita bacana de verdade. E aí, se você chegou até aqui, até o final do nosso vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Me conta aqui nos comentários se você já leu, como é que foi a sua experiência de leitura com esse romance. E não se esquece de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam viajar com a gente por esse e por tantos outros mundos possíveis. Nós nos vemos na próxima leitura.